Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Educacom. Eu sou a Mariana e hoje estou aqui para tratar de um tema que é muito importante nessa época de virada do ano. Ano novo, vida nova, metas novas, mas quando falamos de negócio, é muito importante entendermos o que aconteceu nesse ano que está finalizando e quais são as metas, o que nós desejamos para o próximo ano. Vamos comigo entender um pouquinho mais sobre isso? Muito bem! Então, como disse anteriormente, nossa temática é como avaliar resultados, no caso agora de 2025, e como se preparar para 2026. Quando pensamos, então, final de ano, o que aconteceu, como nós vamos avaliar, eu trouxe 3 perguntinhas que nós podemos nos fazer em relação ao nosso negócio, que vão nos apoiar aí para entender o que aconteceu durante 2025. A primeira pergunta: básico nesse sentido de gestão. Estou fechando com lucro ou prejuízo? É muito importante nós entendermos, então, nós trabalhamos duro ali durante 2025, faturamos, vendemos, fizemos compras, tudo voltado ao nosso negócio, ou ao nosso serviço, ou à nossa produção. E é muito importante sabermos, então, todo esse esforço, tudo isso gerou lucro? Quanto gerou de lucro? Ou então, ficou no prejuízo? O que aconteceu com esse prejuízo? A gente está falando aqui de uma visão anual, mas um dos pontos que nós traremos ali em 2026 é que é importante também ter essa visão mensal para saber onde atacar em determinados momentos. Mas, como estamos falando de final de ano, caso você não tenha esse acompanhamento mensal, precisamos entender no ano, então, como fechamos? E não só entender, ver quanto ficou de lucro ou de prejuízo, mas sim olhar de uma maneira desde o faturamento, quais foram os custos, quais foram as despesas que nós tivemos, qual foi a parte financeira que nós tivemos, para entender onde cada um desses grupos afetou o nosso resultado. Então, se a gente fechou com lucro, muito legal. Foi em relação ao faturamento, a gente teve um custo mais baixo, nossas despesas ficaram ali de uma forma de uma média, não estourou muito. Se por algum motivo fechou quase no zero no prejuízo, o que pode ter acontecido? Foram baixas vendas, foram custos muito altos, foram ali despesas não programadas que aconteceram durante o ano, a gente teve um grande peso financeiro, caso dependemos, por exemplo, de empréstimos, então a gente tem um grande pagamento de juros. Então, nesse caso, estamos fechando com lucro ou prejuízo? É a primeira pergunta para a gente saber qual o resultado então do nosso ano, como nós fechamos o nosso negócio. O segundo ponto, eu gerei ou consumi caixa. Falando de caixa, está falando ali do nosso dinheiro disponível da empresa. Quando eu falo eu gerei ou eu consumi, é olhando lá 1º de janeiro de 2025. Quanto a gente iniciou o ano? Ou caso sua empresa tenha começado no decorrer de 2025, né? Quando a gente abriu ela, quando a gente começou, quanto a gente tinha em caixa? Quanto a gente tinha? R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000? Quanto tínhamos? Agora, 31 de dezembro de 2025, o quanto nós vamos fechar? Aí é importante a seguinte análise. Se fechamos com mais saldo do que nós tínhamos lá no começo do ano, nós geramos caixa. Então, a gente começou com um determinado saldo e estamos finalizando com um saldo maior do que iniciamos. Ou então, se a gente começou lá com 100 mil, estamos fechando o ano com 70, é importante entender o que aconteceu nesse meio tempo. Nós começamos com determinada quantia de dinheiro, então estamos finalizando com menos. E não é apenas olhar saldos iniciais e finais, é entender a movimentação que ocorreu durante o ano. Nós tivemos como foram nossos recebimentos, como foram nossos pagamentos a fornecedores. Nós compramos imobilizado, investimos em, por exemplo, móveis, equipamentos, computadores. A gente teve muito pagamento de juros ou de empréstimo nesse meio tempo. Nosso prazo com fornecedores está muito curto, estamos comprando muitas coisas à vista e recebendo muito a prazo. Então, nesse período, né, não apenas olhar saldos, mas olhar qual o caminho que aconteceu desde lá de 1º de 2025 até 31 de dezembro. O que aconteceu nesse meio tempo? Qual foi ali as movimentações, o que mais impactou para ou gerarmos ou consumirmos caixas em relação ao começo do ano? Essa segunda pergunta é muito importante também, porque como nós já falamos anteriormente lá nas redes sociais da Educacom, e também será a temática do nosso próximo curso, caixa e lucro não significa a mesma coisa. Você pode ter uma empresa lucrativa e estar com caixa apertado, ou você pode ter uma empresa com folga no caixa e estar com prejuízo. Então, é muito importante acompanhar essas duas linhas junto, porque daí a gente consegue ter uma boa noção do que está impactando em quê.
E o terceiro ponto que nós tratamos, eu cumpri as metas estabelecidas? Assim como na vida pessoal, quando nós iniciamos o ano, às vezes colocamos algumas metas. Ah, eu quero viajar para tal lugar, eu quero conhecer tal cidade, eu quero ir para tal emprego. Então, assim como na vida pessoal, na empresa nós também temos metas. Então, se a gente teve essas metas, a gente cumpriu elas. Ah, eu queria vender 100 mil reais. A gente vendeu 100 mil reais? Sim, não. Se vendemos ou se não vendemos, é importante entender o porquê. Ah, nós vendemos porque teve uma compra muito alta de algum cliente em específico, ou então, tinha um concorrente muito próximo que estava vendendo mais barato esse produto. É tudo questão de realmente analisar tudo o que ocorreu durante o ano. E caso não tinha metas, é importante nós começarmos ali a pensar para 2026, não colocar 15, 20 metas, mas pelo menos 3 metas ali do que nós teremos que acompanhar durante o ano. Isso pensando em fechamento de 2025. Encerramos o ano, esse foi o que aconteceu na nossa empresa nesse momento. E agora? E para 2026? Quais são minhas metas? Então vamos pensar agora. Estabeleci novas metas em 2026. Caso você não tinha colocado metas em 2025 ou colocou uma ou outra, é importante para 2026 estabelecermos metas. Para a gente não só olhar lá no final do 2026 e falar, cheguei ou não cheguei, mas acompanhar durante o ano essas metas. Inclusive, uma meta pode ser o acompanhamento mensal, porque daí você vai ter um controle maior sobre o que está acontecendo. Então, estabelecer novas metas. Eu quero faturar 100 mil reais. Isso é uma meta. Eu quero fazer um acompanhamento para entender o que está acontecendo na minha empresa. Isso também é uma meta. Então, as metas não necessariamente só em relação a números, mas em relação a processos. Eu sei que tem um processo que está com uma falha. Eu quero, durante 2026, otimizar esse processo, facilitar esse processo para que ele me ajude a lucrar mais, ou me ajude a faturar mais, ou me ajude a diminuir custos. Isso também é uma meta. Então é importante agora, 2026, pensarmos o que eu quero fazer durante o ano, para quando chegarmos lá em final de 2026, nós fazermos toda essa análise como nós estamos fazendo em 2025. Segundo ponto, eu sei o que funcionou no meu negócio 2025 e o que precisa de melhoria. Então, pode ter coisas que funcionam muito bem no seu negócio. Não, a forma que eu lido com os fornecedores, a forma que eu vendo, a forma que isso. Se eu sei o que funcionou, é aquele ditado: time que está ganhando não se mexe. Então, se está funcionando, mantém e melhora. Continua seguindo. Mas tem algum processo que você viu que precisa. Nossa, a minha forma de cobrar o cliente não está muito legal. Ou então, a forma que eu estou combinando com o meu fornecedor das entregas não está muito boa. Isso é algo que você chega numa conclusão que, assim, preciso melhorar? Preciso. Como eu vou fazer isso? Aí realmente é sentar, é conversar, é negociar com o fornecedor, negociar com quem for, para melhorar esse processo. Porque um processo que está atrapalhando o seu dia a dia pode estar impactando negativamente no seu caixa, no seu faturamento, no seu resultado. Então, é muito importante ter esse acompanhamento então, de o que está dando certo, que é para continuar, e o que eu posso melhorar para 2026. E um terceiro ponto, eu tenho um planejamento estruturado. Quando a gente fala de planejamento, é o que está linkado ali às metas, né? Então, eu sei o que eu vou fazer durante o ano. Até abril eu tenho que fazer tal coisa, até outubro eu tenho que fazer outra coisa. Isso a gente pode também tratar mais para frente numa questão de planejamento orçamentário. Daí é um próximo tema que nós podemos tratar, que é a respeito de incluir metas de valores mesmo, assim, falar, eu quero faturar tanto, para isso meu custo médio é de 50%, então, se eu quero faturar 100 mil, meu custo tem que ficar na casa dos 50 mil, isso vai acompanhando mensalmente, né? Mas planejamento orçamentário pode ser tema para outro vídeo. Nesse momento a gente fala de planejamento de metas. Então, eu tenho planejamento, eu vou acompanhar isso mensalmente. Esses pontos são importantes ali para 2026 ser um ano mais organizado, com uma gestão mais. Para 2026 ser um ano mais organizado, com uma gestão ali mais eficiente. E, para finalizar aqui o vídeo, lá no link da bio do Instagram da Educacom, que é o @educacom com 2 Cs, nós temos disponibilizado um link para você solicitar o nosso checklist para você avaliar qual o nível da sua gestão financeira hoje. É um checklist simples, de sim ou não, e você vai selecionar ali, dentre as opções, se você já tem feito isso ou se não tem feito isso, e vai ter uma noção se você precisa melhorar alguns pontos, se você está indo nos caminhos certos. Então, vão lá no link
da bio do Insta da Educacom, solicitem o nosso checklist, assim que possível enviaremos para cada um de vocês e depois podem dar um feedback para a gente se esse checklist te ajudou na gestão financeira do seu negócio a entender como ela está hoje. Muito obrigada a quem acompanhou esse vídeo até aqui. A Educacom está aqui finalzinho de 2025, mas estará em 2026, estará nos próximos anos aqui para ajudar você, empresário, você, empresária, a melhorar o dia a dia do seu negócio. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal da Educacom, curte esse vídeo, compartilha e ativa o sininho para as próximas novidades.